É real e notória, né? Eu convido os irmãos a ficar de pé em referência à palavra e abrir a sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 1, no seu versículo 16 e 17. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede estar mais uma vez assumindo esta tribuna e de uma forma muito especial servindo a noiva de Cristo. Pelo privilégio que Ele nos dá pela sua graça e misericórdia e o seu poder. Quantos já acharam a palavra de Deus? A palavra de Deus vai nos dizer assim, no seu versículo 16: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Agora, para parafrasear somente esse texto, abre o tema da campanha, os capítulos a seguinte, capítulo 3, versículo 14. O 13 também. A palavra vai dizer assim: portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, por isso está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Curva essa cabeça. Senhor meu Deus, diante da tua palavra agora, Pai, eu estou, Pai. Senhor, mais uma vez, Pai, me faço presente aqui, Papai querido, como meu Deus, um servo, Papai querido, que veio para servir a sua igreja, Pai. Meu Deus, eu sei, Pai, que o Senhor está assentado agora, Senhor, no seu alto e sublime trono, Pai. Assim também como eu sei, Pai, que o Senhor está aqui, Senhor, através do seu Espírito Santo. Meu Deus, fala conosco, Pai, através da sua palavra, meu Deus, que tem o poder, meu Deus, de invadir todo o nosso ser, Papai, que tem o poder, meu Deus, de discernir os nossos pensamentos, Pai, que tem o poder, meu Deus, de entrar no nosso coração, Pai, de uma forma poderosa, meu Deus, que só pode ser explicada, meu Deus, falada, meu Deus, só pode ser explicada, meu Deus, vivida, meu Deus, e não falada. Pai, estamos aqui, Senhor, para ouvir a sua voz, Pai. Estamos aqui, Senhor, para ouvir, Pai, a tua palavra, meu Deus. Que a tua palavra, meu Deus, possa, Papai, fazer a diferença hoje neste lugar, Pai. Enquanto eu ministro, Senhor, a tua palavra, Papai querido, tenha liberdade através do Espírito Santo em curar, batizar, libertar, operar milagres, Papai querido, porque somos teus, Pai. Nós estamos nas tuas mãos, Pai. Estamos aqui, Senhor, para o adorar, Pai. Seja, meu Deus, hoje, Papai querido, a estrela que brilha neste lugar, Pai. Porque, meu Deus, neste ambiente, neste lugar, Tu és Senhor, Pai. A glória e a honra é Tua. Senta dando glória a Deus. Irmãos, eu confesso que a questão do tema escolhido para esta campanha, me bati muito a respeito de pregar no tema. A respeito de pregar no tema desta campanha. Deus abençoe, irmão. Porque o livro de Efésios, ele é cheio de explicações e cheio de conteúdos que nós paramos para pensar e olhar para ele, a gente fica totalmente maravilhado pelas pérolas, pelos planos, pelos mistérios que Paulo, através do Espírito Santo, nos relata neste livro. Tive uma luta contra mim mesmo para a questão de trazer uma mensagem neste livro. Porque eu, como iniciante neste rumo da palavra, do ministério da palavra, por vontade minha, quero me adaptar já à questão de temas. Porque é muito importante quando nós respeitamos o tema quando nos é dado. Irmãos, o livro de Efésios, a carta de Efésios, a igreja de Efésios, era uma das igrejas locais citadas no Novo Testamento. Uma das igrejas locais citadas no Novo Testamento, que teve seu início registrado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 18. E assim em diante começa a história dos Efésios, no seu capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Efésio era uma igreja que ficava numa cidade rica e muito importante naquele tempo. Efésio era uma grande cidade que era uma influenciadora naquele tempo, uma das cidades mais importantes da Ásia. Mas em Efésios também, com todo esse conhecimento, com toda essa riqueza, com todo esse importismo, Efésios tinha muito a falta da presença de Deus naquele lugar.
Histórias comprovam, a Bíblia diz que em Efésios a população era muito idólatra, pois isso que está a referência que em Efésios se localizava o templo da deusa Diana, que era reverenciada pelos efésios que habitavam lá naquela época. Mas a questão disso, lá havia também, mesmo tendo idólatra naquele lugar, lá também havia pessoas que não negaram a fé, que eram judeus desde sua infância e que seguiram com a sua crença sem ser obstinados, sem ser de uma forma que trazia problema para o povo daquela cidade. Mas Paulo, na sua segunda viagem, ele vai passar por essa cidade, após Lucas ter relatado no seu versículo 18 de Atos dos Apóstolos, no início dessa igreja. Paulo vai na segunda viagem passar por essa cidade, e lá ele vai ficar um tempo, mas não muito tempo. Lá a Bíblia vai dizer que ele vai começar a discutir com os judeus nas sinagogas, e por causa disso, nesse contexto, você analisando o texto, você vê que o povo até gostou da mensagem de Paulo, gostou do evangelho de Paulo, e pede que ele fique mais tempo. Mas Paulo tinha um objetivo, ele tinha um compromisso em Jerusalém. Por isso, ele deixa lá o casal que foi o acompanhando nessa viagem, Priscila e Áquila. E neste momento, os dois ficam lá pregando a mensagem de Paulo, a qual recebeu e foi ensinado por eles. E neste tempo aparece Apolo. A Bíblia vai relatar no livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 18. Depois vocês meditem lá e vejam a história. Apareceu Apolo por lá, e ele foi ensinado por Áquila e Priscila, os filhos e ovelhas de Paulo. E esse Apolo, depois de todo esse ensinamento, depois de todo esse processo, virou um grande pregoeiro da palavra de Deus, virou um grande anunciante das boas novas. E a Bíblia vai relatar que depois desse tempo, Paulo passou, fez a sua viagem, ele voltou a este lugar de Efésio. E nessa volta, aí a Bíblia menciona que Paulo ficou por lá mais tempo dessa vez. E Paulo pregou a mensagem lá, pregou a mensagem para aquele povo. E Paulo discutia com os judeus conforme antes. Mas lá, neste lugar, Deus operou grandes maravilhas através da vida de Paulo. Grandes milagres aconteceram através de Paulo. Neste lugar, o evangelho foi pregado, mas teve um real absorvimento através dos judeus. Eles absorveram bem a palavra da salvação, e isso que criaram opositores do cristianismo, e nisso que começaram a se levantar opositores do cristianismo. Mas Paulo, a obra de Deus era completa, e Paulo conseguiu fazer aquilo que ele estava para fazer. E nisso o Paulo ensinava nas sinagogas, e o povo gostava da mensagem a qual ele ensinava, porque era uma mensagem de autoridade, de poder e sabedoria, assim como ele mesmo diz: sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. E Paulo era uma pessoa que a gente possamos dizer íntimo de Deus. Paulo era uma pessoa que tinha uma afinidade muito extensa e muito ampla e muito maravilhada diante de Deus. Paulo era uma pessoa que seguia os mandamentos que outrora seguia o povo cristão, seguia o povo judeu, perseguiam e encerravam eles na prisão. Mas depois de um belo dia, Jesus ter o visitado, Jesus ter apresentado para ele em forma de uma visão, Paulo se rendeu, porque diante da presença de Deus não tem como, nós temos que se render, nós temos que se prostrar. E daí que Deus levanta ele para começar a obra que Deus tinha para com ele. E ele vai relatar isso no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, que ele foi separado para isso, foi chamado para isso. E Paulo então, com todos os seus requisitos, conseguiu fazer a obra de Deus neste lugar. Mas a Bíblia vai dizer que um certo homem, por nome Demétrio, se levantou e causou um grande tumulto naquela cidade. Porque, como eu disse antes, acabei de dizer, naquela cidade estava estabelecido e localizado o templo de Diana, a deusa, uma divindade o qual eles disseram e o qual eles adoravam num templo, no mundo do grego-romano, do romano-grego. E esse templo era muito famoso, e esse templo era muito grande, que pessoas de todos os países vinham lá para estar nesse templo, para olhar o que tinha nesse templo. Esse templo era muito famoso e era conhecido mundialmente, porque ele foi edificado e estabelecido, ele foi erguido 4 séculos antes de Cristo. Então era um templo que tinha já uma história. O povo daquela época já era acostumado, a mente deles já era cauterizada a questão dessa deusa Diana, a mente deles já eram presas, a mente deles já era fechada a questão do ensino da palavra, a questão de dizer outros deuses, e para eles só apenas Diana era a deusa. E Paulo, esse tal de Demétrio, vai causar um tumulto naquela cidade por causa disso, porque ele estava vendo que a palavra que Paulo pregava, a mensagem que Paulo pregava, causava resultado, traziam as vidas para perto de si. Então este homem vai crescer
vai erguer um grande tumulto naquela cidade, porque realmente lá foi o lugar onde a palavra de Deus causou um grande efeito. E a Bíblia relata no livro dos Apóstolos também que até mágicos que serviam as artes marciais pegaram nos seus livros e queimaram publicamente diante do povo. Geralmente e realmente a palavra de Deus foi firmada naquele lugar. E isso aconteceu porque começou a fazer uma divisão. Agora chegou um povo que começou a pregar a questão de outro Deus, não o Deus que eles estão acostumados, aquele Deus da idolatria, qual era a deusa Diana, que eles acostumavam a servir e adorar, no qual nesse tempo eles iam e se prostituíam. Era uma parte da cerimônia. Esse tempo era uma real desgraça, que eles achavam que deusa Diana era alguma coisa, mas tudo aquilo era ilusão da cabeça deles. E isso, Demétrio se levantou com um grupo de pessoas também que seguiam isso e que não queria, com seu coração duro, com seu entendimento fechado, não queria receber a palavra de Deus. E nisso se levantou um grande tumulto e ficou uma divisão de povos. E por isso que Paulo continuou a pregar sua palavra, mas isso ainda não interferiu na obra missionária que Paulo tinha lá, porque isso Deus já sabia que isso aconteceria, e por isso o plano dele é perfeito, a obra dele é perfeita, porque Deus ele está no passado, no presente e no futuro. Ele sabe o que aconteceu ontem, ele sabe o que está acontecendo hoje, e ele sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida. E deste mesmo modo foi extraordinária a obra naquele lugar. A Bíblia vai falar que Paulo levava até os lenços e enfermos eram curados. Pessoas que eram atormentadas de espíritos malignos eram libertas através da unção que Deus descera sobre Paulo naquele lugar. E a obra foi perfeita, a obra foi maravilhosa. E nisto que agora eu entro na mensagem após a minha introdução, agora que você está focado a mim. Paulo vai escrever este primeiro versículo que eu li, que para Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. A epístola aos Efésios é dada como o nome de Canô das Escrituras. A epístola aos Efésios, ela é dada ao nome, atribuída ao nome dela como ápice real das epístolas, devido à majestade do Cristo revelado aqui, devido à glória de Cristo revelado neste lugar, devido a sabedoria de Paulo, não humana, mas a sabedoria espiritual, da qual Paulo escreveu este texto. E Paulo vai orar. Aqui Paulo vai dizer que ele apresenta a vida dessas pessoas que estão em Efésios. E essa obra, essa carta, essa epístola aos Efésios, causou tremenda afeição naquele lugar, causou um tremendo poder naquele lugar, por causa das palavras que estão escritas aqui. E não só se restritou somente em ficar na igreja de Éfeso, mas em todas as cidades vizinhas. O evangelho foi pregado em todas as cidades vizinhas. Ela foi realmente um centro propagador do evangelho. As epístolas aos Efésios foi um centro propagador do evangelho, que Deus escolhera para aquele lugar, para abençoar aquele lugar. E Paulo vai dizer que ele tem mencionado a vida dos que estão em Efésios nas suas orações, e ele disse: para que vos conceda o espírito de sabedoria, o Espírito Santo, e de revelação no pleno conhecimento. Se você analisar, depois você tem toda a liberdade de chegar em sua casa e ler esta carta, o capítulo 1. Paulo vai fazer um resumo das suas pregações, Paulo vai fazer um resumo do evangelho, Paulo vai fazer um resumo daquilo que eles acreditam, daqueles que eles seguem, e é muito lindo, e é muito perfeito. As obras, a maneira que Paulo fala a questão do reino de Deus, é muito especial. E Paulo ali vai resumir e vai fazer uma pregação naquele resumo, e vai dizer que tem buscado por eles a questão que eles concedam o conhecimento da verdade. Mas a palavra que Paulo pregava não era diferente dos outros apóstolos, mas o problema é que, na verdade, o propósito, não o problema, é que Paulo se colocava com todo o seu coração e alma, e era sensível à voz do Espírito Santo. Por isso que ele tinha uma revelação. Ele mesmo disse que foi separado para isso. Ele mesmo disse que foi separado para designar os princípios de Deus, para designar os planos de Deus, para revelar os mistérios da glória de Deus. E Paulo não pregava uma mensagem diferente. A mensagem que Paulo pregou ali no capítulo 1 de Efésios é a mesma mensagem que os outros apóstolos, que Jesus pregava. Tanto que ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo. Paulo, ele seguia os princípios que Cristo estabeleceu para ele. Paulo era apegado à palavra que Cristo pregou. Paulo era apegado à palavra daquilo que os profetas e os apóstolos pregaram para ele. Paulo era apegado
apegado nas escrituras sagradas. Paulo, ele conhecia a lei. Paulo, ele foi instruído por Gamaliel, e ele conhecia a lei. Foi 100% judeus, mas por aquele tempo, no passado dele, seguiu o povo cristão. Mas depois Deus o restaurou e separou para essa grande obra. Paulo conhecia essas sagradas escrituras, e a mensagem que Paulo pregava não é diferente da outra mensagem. A mensagem que Paulo pregava, a mesma palavra que Paulo pregava, é que está relatada em João 1:1. O Evangelho segundo escreveu João 1:1. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Era essa a palavra que Paulo pregava. Mas para isso eu preciso que voltar lá na história, para que você entenda de uma maneira muito objetiva e muito proporcional. Essa palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, é a mesma palavra que por acaso, pelo que aconteceu com Adão no jardim, passou por um processo de mudança. Mas é meio que esquisito falar isso, porque a palavra de Deus não muda, ela permanece a mesma. Desde o princípio, ela permanece a mesma. Mas a palavra que Deus deu a Adão foi: Adão, não comerás do fruto da árvore do jardim. Essa palavra, se Adão não tivesse comido, seria uma palavra conservadora. Adão seria conservado e de modo nenhum teria perdido aquilo que ele tinha no jardim. Mas como Adão comeu, a palavra foi transformada. E a Bíblia vai dizer, e a palavra foi transformada, e a Bíblia vai dizer essa palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Aí Deus agora vai trocar a palavra. Como Adão pecou e transgrediu aquilo que ele já tinha posto, como Adão pecou e transgrediu, e não se atentou às palavras de Deus, e transgrediu a lei do Senhor, a palavra do Senhor, Jesus vai ter que trocar a profecia aí. Ele vai dizer assim em Gênesis 3:15: e porém inimizade entre ti e a mulher, ele dizendo para a serpente, a qual enganar a Eva e também enganar Adão. Ele vai dizer: e porém inimizade entre ti e a mulher, e da semente da mulher nascerá um que pisará na tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí você entende que a promessa e a palavra foi invertida. Aquela palavra agora de não comerás da árvore do jardim era uma palavra conservadora, mas essa palavra de porém inimizade entre ti e a mulher, e que ele esmagaria sua cabeça, é uma palavra salvífica, é uma palavra de resgate, é uma palavra de atribuição aquilo que um dia foi perdido no jardim. Aleluia! E aí que começa a história. E por causa deste pecado, a morte passou por todos os homens. Mas Deus já tinha ali naquele momento profetizado. Por acaso Adão no momento não tivesse entendido, mas Deus tinha um plano perfeito, porque sabia que o homem era imperfeito, porque perfeito é só Deus, mesmo ele ter criado um homem santo, imagem e semelhança. E aqui eu quero abrir um parênteses. Tem muitas pessoas que ficam: porque o levante de Satanás contra a minha vida é muito forte, porque as assassinadas de Satanás contra a minha vida é muito forte, porque as astúcias do diabo contra a minha vida é muito forte. E eu vou dizer porque tudo isso gira, parece ao seu redor, que parece que todas as coisas mais giram ao seu redor, e só vem e parece que acaba tudo a sua vida, tudo a você, na sua casa, no seu ministério, na onde você passa, no seu trabalho, na sua escola. E eu vou dizer porque Isaías, no capítulo 14, versículo 14, ele vai dizer que Satanás dizia no coração: subirei as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas isso Deus não atribui para ninguém. Por isso que nós conhecemos a história. Deus então chama e cria Miguel, que o significado do nome dele é: quem é semelhante a Deus. Mas é por isso, e eu vou dizer porque o Satanás tem tanta raiva da sua vida. Satanás tem tentado parar a tua vida, mas você continua aqui, você continua andando com as suas próprias forças, mas você continua buscando, e Deus vai renovando. Eu vou dizer, porque Deus, quando ele foi formar o homem, capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É só por causa disso. Aquilo que o diabo queria era ser semelhante ao Altíssimo. Ai Deus, quando vai criar o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa formosura. Mas isso tinha perdido por causa do pecado. Mas através da cruz, ele restituiu aquilo que um dia ele designou para a tua vida. Através da cruz, ele restaurou aquilo que era para você ser, através da vida dele. Aleluia! E é essa palavra que Paulo pregou, e é essa palavra que Paulo anunciou aos Efésios. Esta palavra que Paulo disse com grande zelo, que ele prezava muito das suas epístolas. Você pode analisar as epístolas de Paulo, ele dá um valor muito ímpar, muito sozinho, a questão da palavra. Por quê? Não era Paulo que sustentava a igreja de pé, mas era a palavra a qual ele pregava. Não era Paulo que sustentava os
É por isso que Paulo preza muito por causa da palavra. E a ciência diz que tudo do homem pode ser roubado, menos o conhecimento. Isso é verdade. E é por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se a verdade está em vós, se o conhecimento está em vós, pode se levantar 10.000 demônios de um lado e 1.000 de um outro. Pode se levantar pessoas contra a tua vida. Mas se você sabe que a verdade diz a teu respeito, você continua pleno, você continua na paz de Deus, você continua ainda no amor que Deus deu por você. E é este mesmo amor que nós temos que semear. Então Paulo, ele não pregava uma palavra diferente. Ele só, para ele, o Espírito Santo revelava uns mistérios a mais. Porque ele vai dizer que desde os séculos antigos é conhecida essa palavra. No resumo do capítulo 1, Paulo vai fazer um resumo de todo o Evangelho, simplificado, dizendo que desde o princípio, Deus nos adotou como seu filho. Isso que está no capítulo 1 de João. Todos aqueles que receberam, deles o poder de ser chamado filho. Então, mas depois do pecado, isso foi perdido. O homem passou a morrer sem salvação. Muitos homens morreram sem salvação. Mas Jesus, sabendo que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, onisciente, que o poder dele não pode se comparar com nada, desceu na terra para me salvar e para salvar a sua vida, para restaurar aquilo que um dia foi perdido. E é isso que Paulo tem dito para Timóteo, na segunda epístola aos Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E desde a tua mocidade tu sabes as sagradas letras, que te faz sábio para ter a salvação, que te faz sábio para ter a vida eterna. E na primeira epístola de Timóteo, Paulo vai escrever no capítulo 2, no seu versículo 4, ele vai dizer assim: era bom, Deus queria que todos os homens se salvassem e chegassem ao pleno conhecimento da verdade. Mas para isso, nós temos que guardar o conhecimento que já nos foi revelado. Para isso nós temos que guardar a mensagem que já nos foi entregue, a mensagem que já nos foi revelada. Para isso temos que analisar as sagradas escrituras, que nos torna sábio para a nossa salvação, assim como Paulo disse a Timóteo. E é isso que precisamos. A Bíblia mesmo vai dizer que muitos perecem pela falta de conhecimento. E é isso que Paulo prezou, pela revelação do Espírito e pelo pleno conhecimento de Deus. É isso, porque se nós conhecemos a verdade, de maneira nenhuma falsos profetas, de maneira nenhuma falsas doutrinas irão nos atingir, de maneira nenhuma irão nos influenciar, porque nós conhecemos a verdade e estamos firmados na verdade. E a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo ao Timóteo, ele vai dizer que neste tempo haveria homens amantes de si mesmos, irreconciliáveis, soberbos, arrogantes, cheios de si mesmo, porque pelo desprezo da palavra. Porque a partir do momento que eu analiso a palavra, a partir do momento que eu conheço a palavra, eu vejo que não é tudo sobre mim, mas tudo sobre Cristo. Eu vejo, a partir do momento que eu analiso a palavra, que eu não merecia estar aqui hoje, mas a palavra me alcançou e eu estou. A partir do momento que eu analiso a palavra, eu vejo que não era para nós estarmos aqui em uma reunião de adoração a Deus e de louvor a Ele, mas por causa da palavra, nós estamos aqui para a honra e para a glória de um Deus. É por causa da palavra que eu e você estamos aqui. Porque se não fosse essa palavra, eu não estaria aqui. Eu tiro isso por mim mesmo, um exemplo por mim mesmo. Se não fosse por causa dessa palavra, eu não estaria aqui. O diabo já tinha ceifado a minha vida neste mundo, mas há uma promessa. A promessa vai vir através da palavra. Então você entende? Você tem que estar firmado na palavra, porque é a palavra que dita aquilo que você vai ser. Deus já tem revelado aquilo que Ele quer para a sua vida. É a palavra. Nós não podemos negligenciar a palavra. Assim como o menino que pregou, o Valdo que pregou aqui, a questão do poder da palavra no domingo. É a palavra que nos sustenta. É a palavra que é a base, que é o alicerce para nossas vidas ser sustentada em pé. É a palavra. Então por isso não podemos de maneira nenhuma negligenciar a palavra. E é isso que Paulo prezava muito, o conhecimento da palavra. E Paulo vai dizer que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. A prudência para nós discernirmos situações, a prudência para nós discernirmos ocasiões que a gente se encontra encurralado e parece que não tem saída, mas a palavra sempre tem algo reservado para nós, porque tudo que nós precisamos ir se encontrando na palavra. Se nós estamos angustiados, é só nós abrirmos o livro dos Salmos e lá meditarmos com o coração aberto e com a alma aberta. Nós somos alimentados. Se estamos alegres, nós também abrimos o livro de Salmos e lá encontramos as palavras certas de ações de graça. Se estamos tristes,
estamos felizes, independentemente do nosso estado emocional. A palavra sempre tem algo para nos dar, sempre tem algo para nos oferecer. E é por isso que é por esta causa que nós não podemos negligenciar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos sustenta de pé. É a palavra de Deus que sustenta a tua casa. É a palavra de Deus que sustenta o teu ministério. É a palavra de Deus que sustenta o livramento. É a palavra de Deus que tem te guardado da fúria do inferno contra a tua vida. Como eu já disse, é a palavra de Deus que tem te sustentado e te guardado. É a palavra de Deus que tem te livrado. É a palavra de Deus que tem permanecido você aqui presente neste lugar. E é a palavra de Deus que nós temos que permanecer. É nessa palavra nós temos que entender que a aliança já foi restaurada. É nessa palavra que encontramos a graça, um favor que eu não merecia, um favor que você também não merecia, mas ela chegou através de nós. E João vai escrever no capítulo 3 do seu livro, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Primeiro, Deus amou o nosso de tal maneira que não pode ser explicado em palavras, só pode ser explicado em sentimento, só pode ser explicado em visão, a partir do momento que nós abrimos a mensagem da cruz. Esse amor só pode ser explicado através da mensagem da cruz. Deus primeiro amou o mundo de tal maneira, aí depois Ele mandou o seu Filho de uma forma de amor para morrer por mim e por você. E nisso nós entendemos que a graça nos alcançou, porque Deus é misericordioso para com a nossa vida, porque eu não merecia essa graça, eu não merecia esse favor, mas Ele me escolheu e te escolheu. Ele te chamou pelo teu nome, porque aquilo que Ele tem para a tua vida é muito mais do que você imagina. É o que Ele escreve, Paulo escreve, o Senhor não pode muito mais fazer daquilo que nós pensamos. Então é por isso que você não vai cair, é por isso que a tua casa não vai ser destruída, é por isso que o teu casamento não vai ser destruído, é por isso que o teu ministério não vai ser derrubado, porque a palavra te sustenta e a graça te alcança. Aleluia! É por isso, por causa da graça. Mas nós vivemos em um tempo, pastor, como o pastor tem muito dito aqui, a questão das igrejas de internet, um tempo onde eles estão com uma reprodução de uma graça que nós não precisamos sacrificar nem renunciar. É lógico e claro que a Bíblia nos relata que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Mas se nós sabemos daquilo que nós recebemos, nós praticamos diferente com aquilo que nós recebemos, porque se nós entendemos o valor da cruz, nós não vivemos mais uma vida para nós, mas nós vivemos a vida com Cristo. Cristo vive em nós, não vivemos mais as nossas vontades, os nossos querer. E é por isso que temos que estar atentos ao conhecimento da palavra. É por isso que Paulo preza muito no conhecimento da palavra ser firmada no nosso coração por causa disto. Que haveria um homem nesse tempo, e nós já vivemos nesse tempo, que apostariam na fé cristã, que influenciariam o povo, porque eles também iam fazer prodígios e sinais. Isso encantaria o povo, porque nós, muitas das vezes, nós não queremos afirmar, mas isso é uma verdade. Somos convencidos pelo aquilo que vemos, somos influenciados pelo aquilo que vemos, e dessa maneira Paulo preza muito pelo conhecimento da palavra e fala: vocês têm que permanecer na palavra, você tem que ser formado na palavra, porque esses homens infiltrados, anticristãos, eles sabem aquilo que eles querem, são homens irreconciliáveis. Então dá-se nos entender que não adianta nós querer trocarmos a mente dessas pessoas que estão influenciadas agora neste momento, que apostam na fé cristã, sem nenhuma reverência, sem nenhum cuidado, sem nenhum respeito diante da presença de Deus. Eles mesmos pegam algum versículo isolado da Bíblia e faz aquilo ali com conteúdo para eles pregarem e viverem a vida daquele jeito. E muito tem influenciado, nós temos visto nos nossos dias. A influência é grande no meio da igreja, mas nós temos que ser firmados na palavra, para que de modo nenhum nós venha cair na lábia de homens que falam com palavras persuasivas. Paulo diz: homens que falam com palavras persuasivas, ou seja, que têm habilidade em convencer as pessoas. E nós não somos só convencidos a partir do momento que conhecemos a verdade, porque, como eu disse, o conhecimento é algo que não pode ser roubado nem tomado. Se nós conhecemos verdadeiramente, nós somos livres. Se nós conhecemos verdadeiramente, a gente ficamos firmados na palavra e esperamos com esperança a palavra. E a nossa fé só vem através da palavra. Paulo disse na Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Então, se nós quisermos ter uma vida de bem-aventurança diante da presença de Deus, se queremos ter uma vida sustentada diante da presença de Deus, temos que guardar a palavra, porque é a palavra que nos dá a esperança de um dia nós nos encontraremos com Cristo na sua glória. É a palavra, porque se a palavra me dissesse que eu realmente viveria uma vida de abundância, como ela promete, mas somente uma vida passageira, isso não me convenceria. Mas o que me convence é que essa palavra me promete que um dia, se eu aguardar no meu coração, eu verei a Cristo como Ele é. Eu estarei na sua glória junto a Ele, e para sempre viverei junto com Ele para o adorar e para glorificar o teu santo nome. É esta a palavra. Então nós não podemos aceitar coisas rasas, coisas superficiais. Não podemos aceitar uma vida de desgraça. Não podemos aceitar uma vida que vai tudo por água abaixo. Mas toda vez temos negligenciado a palavra. A palavra não pode estar somente no nosso ouvido, ela tem que estar no nosso coração. Nós temos que realmente trazer o poder desta palavra para as nossas vidas. Porque quando retornei à casa do Senhor, o que me convenceu não foi a minha mãe, talvez, filho, volta para Jesus, ou talvez o pregador com as suas palavras persuasivas, mas o que me convenceu foi o poder da palavra. Porque quando nós sentimos a presença de Deus, não adianta nós tentamos achar recursos em todos os lugares, mas somente na presença dele e somente na palavra que nós somos saciados. É por isso que temos que ser firmados na palavra. É por isso que temos que atentar às Escrituras e ver o que a palavra nos diz. Porque tudo que acontece no mundo não é a ciência que descobre, mas é a palavra que dita. A palavra é a fonte do conhecimento. A palavra é a estrutura de tudo. O que o mundo dita, ou talvez um desenho pagão como os Simpsons, que mostra coisas que vão acontecer talvez 20 anos na frente, não é os Simpsons que revelam, mas a palavra. Não é o mundo paganismo que revela, mas a palavra. Não é a ciência que diz que o mundo foi formado numa explosão de Big Bang, mas é a palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. É a palavra. É por isso que não podemos negligenciar de modo nenhum a palavra. Porque a Bíblia diz que o Espírito se movia sobre a face da terra, mas o Espírito se movimentava depois da palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então não basta só nós gritarmos glória a Deus, rodopiar, sair no manto, se não tivermos a palavra. O movimento só acontece, a glória de Deus só se manifesta depois da palavra, depois que a palavra é anunciada. Aleluia! Oh glória, só através da palavra. É por isso que temos que estar atento à palavra. Não podemos de modo nenhum negligenciar a palavra. Eu estou frisando bem isso para que fique gravado no seu coração, para que fique gravado na sua mente. Porque não é o pastor, talvez, ou o apóstolo Paulo que curava, mas era o poder da palavra. Não era o apóstolo Paulo que fazia milagres, que enviava os seus lençóis, e milagres aconteciam, e vidas eram libertas, mas era a palavra a qual foi proferida, era a palavra a qual foi dirigida para a vida daquelas pessoas. É a palavra. É por isso que Jesus diz em João 5,39: examinai as Escrituras. Fazer um exame é analisar com calma, é atentar aos detalhes. Examinai as Escrituras, porque cuidar tem nela salvação para a vida eterna. É por isso que temos então que frisar na palavra. Temos que prezar a palavra. Não podemos negligenciar a palavra. Mas por quê? Porque são delas que testificam de mim. Elas só têm um real poder. Se essas palavras me contassem talvez uma história que não tivesse um tema central de Cristo, seria tão superficial. Mas o poder da palavra não está na sua liturgia ou na sua obra literária. O poder da palavra está em Cristo Jesus, revelado para a nossa salvação. Este é o poder da palavra. Por isso que temos que estar na palavra. Parece por falta de conhecimento da palavra, que a palavra é a fonte para tudo. Então não podemos ser cristãos e não analisar a palavra.
Não podemos servir a Cristo e não conhecer aquilo que Ele se revelou na palavra. Porque o desejo de Deus não foi se revelar completamente, como eu já disse, que Paulo escreveu a primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, ele diz: era bom que todos os homens se salvassem e chegassem ao pleno conhecimento. Deus não se manifestou inteiramente na sua plenitude, inteiramente na palavra, mas Ele se manifestou aquilo que eu e você precisava saber. Ele se manifestou aquilo que eu e você precisava, mas nós temos uma conduta, e um dia chegar ao pleno conhecimento da palavra. É por isso que de modo nenhum podemos ser taxados de hipócrita por causa da negligência da palavra. É por isso que de modo nenhum podemos ser discriminados por causa da negligência da palavra. Porque o que faz um homem poderoso é o Espírito Santo na vida dele, mas com a base da palavra, com a base da consagração da vida, com a base da entrega de vida perante a face, perante a majestade de Deus. Então é a palavra, de modo que não podemos negligenciar a palavra, porque a palavra é o que diz que vai acontecer amanhã, é a palavra que dita as coisas que acontecem no nosso meio. É por isso que nós não podemos ficar de uma forma surpresa com o que está acontecendo no mundo. Isso já foi revelado na palavra há muito tempo atrás, e Paulo pedia para os cristãos da igreja de Efésio clamar por ele para que ele pudesse ser preso, porque essa epístola foi dirigida, foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. Assim que ele ficou 2 anos preso em Roma, e Paulo pediu que os irmãos clamassem pela vida dele para que ele pudesse ser liberto e pudesse pregoar o evangelho em presença. Mas Paulo talvez no momento não teria consciência que uma obra literária poderia gostar muito mais do que ele viajando e pregando o evangelho. É claro que Paulo, como nós vemos em suas viagens, na sua terceira viagem, que Paulo viajou muito e levou a palavra, e muitas vidas voltaram para Jesus. Mas eu tenho certeza, assim como a palavra mesmo me afirma, que Paulo escrevendo, ele não teria em conta que há 2000 anos mais adiante, há 2000 anos mais para frente, esta mesma palavra, como ele foi inspirado pelo Espírito Santo, estaria fazendo efeito em nossas vidas, estaria sustentando a nossa vida de pé. Por isso que essa palavra não pode ser negligenciada, porque essa epístola de Paulo aos Efésios foi um tema central de Cristo, para nos manter firme na tua presença. Imagine isso comigo, Paulo escrevendo essa epístola 63 anos depois de Cristo, aproximadamente isso, 62 anos, e hoje nós, no século 21, 2022, meditando nesta palavra inspirada pelo Espírito Santo, e através deste poder, a qual nós acreditamos pela fé que a palavra mesmo nos revela, vidas são transformadas, vidas são curadas, vidas são libertas, há milagre em vidas. Mas o que é isso? Não foi a obra literária de Paulo, mas foi o poder da palavra, a palavra manifestada, que João disse: o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Queria eu ser um judeu, ter o privilégio de estar no meio daquela multidão, e ver Jesus pregando, e ver Jesus ensinando, mas do mesmo modo que a palavra fazia efeito naquele dia, naquele tempo, é o mesmo efeito que a palavra faz nos nossos dias. Por quê? Pela obra do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. É desse mesmo modo. Então nós entendemos a contemporaneidade da palavra, que a palavra não passa. É por isso que Jesus disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. A minha palavra não passará. Aleluia! Então temos que estar pisados na palavra. Paulo, ele roga a Deus, ora a Deus, para que a palavra seja plantada no coração deles, porque ele sabia que a palavra, uma vez plantada no coração deles, assim como foi plantada no dele, jamais perderia o valor que ela revela, que é Cristo. Então Paulo, de uma maneira muito poderosa, ele vai clamar para que Deus frise na mente deles, no coração deles, o poder da palavra, a
revelação do pleno conhecimento de Deus. E naquele tempo a palavra causou muito efeito. Prova disto, a igreja a qual Paulo declarou as armaduras certas para lutarmos. Ele vai dizer que nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Foi conforme a tentação de Jesus no deserto. Jesus, antes de começar o seu ministério, foi tentado, foi provado para ser aprovado. E naquela tentação nós vemos de uma forma muito especial. Isso tem que ser discernido espiritualmente. Paulo diz que as coisas espirituais têm que ser discernidas de espiritual. Naquele combate, naquela luta entre Deus e Satanás, é possível nós analisarmos as armaduras certas que Deus utilizou naquele contexto. Satanás, com as suas propostas, dizia para Jesus, mas Jesus, com o capacete da salvação, estava firmado na palavra. E de modo nenhum as palavras de Satanás, de um outro modo falando, nenhuma batalha, talvez espiritual, Satanás atacando com sua espada, de modo nenhum Jesus era ferido, ou talvez atingido pelos ataques de Satanás. Por quê? Porque Jesus tinha um escudo da fé, que é apto para discernir e para quebrar todos os dardos inflamados do maligno. Mas contra a espada, que é a palavra do Espírito, não há escudo que possa submetê-la. E é por isso que quando a tentação chegou, Jesus citou a palavra. É a palavra. Aí nós entendemos que frente a tentações, e frente a coisas e ocasiões em nossa vida, que parece que não, nada vai fluir, nada vai dar certo, o que nos garante a vitória é a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra. Depois ele vai dizer: só a Deus adorarás e a Ele prestará culto. Satanás tentou convencer a Deus com as coisas terrenas, qual muito de nós muitas vezes somos influenciados, e às vezes caímos nessas tentações. Porque eu já disse, como eu disse antes, às vezes nós somos influenciados por aquilo que olhamos, pelo aquilo que vemos. Se vemos está tudo bem, mas se não vemos é difícil acreditar. Por isso que temos que estar na palavra, porque a palavra é que nos dá a fé. A fé é aquilo que nós não vemos, mas aquilo que nós esperamos. É por isso que temos que estar na palavra. E Satanás tentou convencer Jesus pelas coisas propostas a qual o mundo poderia oferecer. Levou ele ao alto monte, mostrou-lhes reinos e disse que daria a ele tudo aquilo se ele prostrando o adorasse. Mas Jesus, sabendo de toda a sua glória, sabendo da sua recompensa, ele vai dizer: só a Deus prestará culto, só a Deus servirá. É por isso que em Efésios Paulo escreve esta mensagem. Por quê? Porque aquela população sofria muito por causa da idolatria. O povo era dividido, cogitava em dois pensamentos. Uns queriam adorar no templo de Diana, mas outros queriam permanecer na palavra. Mas nós às vezes permanecemos na palavra. Surgem guerras, levando guerras que nós não esperamos. Por quê? Por causa da palavra. É por isso que Paulo pede para que os crentes em Efésios clamem pela vida dele, porque ele diz: eu estou prisioneiro, eu estou encarcerado por causa de Jesus Cristo, da palavra. E Paulo escreveu com um objetivo muito forte, muito poderoso, a questão dos gentios que estavam se reconciliando, a questão dos gentios que estavam aceitando a palavra. Porque os judeus, e Paulo vai escrever aos romanos, que os judeus achavam que para os gentios ter a salvação, para os gentios herdar o reino dos céus, no caso nós que não somos a nação de Israel, tinha que seguir os princípios que a lei ordenava. É por isso que ele vai escrever e vai enviar a palavra e vai dizer: a lei é quebrada, a maldição da lei é quebrada na cruz. Por quê? Cristo é a nova lei, Cristo é o novo mandamento, Cristo é a nova palavra. E nisso fomos feitos um só corpo, e Cristo a cabeça. Nisso nós
nós somos feitos membros de um corpo só, o corpo de Cristo. E o corpo ele é movimentado pelos estudos científicos só depois do comando da mente. O corpo só se movimenta depois da mente ter mandado o comando. E é por isso que a igreja não vai parar, porque a cabeça é Cristo. É por isso que você não vai parar. Você é membro do corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, e a igreja de Cristo segue caminhando, segue rompendo em fé, segue vencendo as tribulações, porque a cabeça e o comando não é do homem, mas é de Cristo. Aleluia! É por isso que a igreja de modo nenhum vai ser envergonhada, aquele que guardar a palavra. É por isso que as nossas esperanças aumentam cada dia mais por causa da palavra. Porque elas nos garantem que veremos a face de Cristo como Ele é. E é por isso que Paulo rouba e preza muito pelo conhecimento da palavra. Aleluia! Nós temos que entender que nós somos membros. E na cruz foi juntado todos os cordeiros de Cristo. Não somente para o povo de Israel, porque eles mesmos não aceitaram a palavra manifestada em carne, Jesus Cristo. Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Mas ele também disse: eu vim para resgate daquele que se perdeu. Independentemente, começaram bem na palavra, mas muitos se desviaram, se fraquejaram na fé. Mas ele veio para resgatar aqueles que já um dia conheceram a palavra. Através da sua palavra. E é por isso que estamos aqui, por causa da palavra. Ele veio para o seu povo, mas de uma forma muito poderosa. Essa palavra se estende a nós, porque essa foi uma promessa. É por isso que nós temos que atentar à palavra. Isso é maravilhoso. Hoje nós estamos aqui por causa dessa palavra. Foi uma promessa dita a Abraão: Abraão, em ti eu abençoarei todas as nações. Em ti, Abraão, eu abençoarei todas as nações. Essa palavra qual foi profetizada por Deus mesmo a Abraão há muito tempo atrás, há cerca de milhões de anos antes de Cristo. Aí no Calvário ela é reforçada, ela é reformada, ela é firmada, e essa palavra chega até nós. E é por isso que nós temos que estar atentos à palavra, porque se ela chegou até nós, eu quero chegar também a essa palavra manifestada, que é Cristo. Se ela chegou até mim, eu também quero chegar até essa palavra. Eu de modo nenhum posso perder isto, porque se ela me alcançou, eu também quero alcançar a palavra manifestada através do elo da palavra. Aleluia! E por qual causa Paulo se pôs de joelho? Está no versículo 13. Portanto, vos peço que nenhum desfaleçais nas minhas tribulações. Por isso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, por causa das desolações do povo. Paulo sofreu tudo aquilo por causa do Evangelho, e o povo de uma maneira, é a mesma coisa como se o nosso pastor sofrendo tribulações. Imagina nós hoje sermos perseguidos por causa da palavra. É por isso que não podemos negligenciar a palavra, porque ela só chegou até nós através de sacrifício de homens que não se calaram para o sistema, que não se calaram para o mundo, mas teve compromisso com a palavra. É por isso que Cristo diz que tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Temos que ter compromisso com a palavra. E hoje temos uma liberdade muito extensa de poder pregar esta palavra, de poder anunciar esta palavra, sem que nossa casa seja ameaçada, sem que a nossa família seja ameaçada. E por que não viver a palavra? E por que não conhecer a palavra? É isso que Paulo estava dizendo. Eles estavam sofrendo, desfalecendo, eles estavam fraquejando, por causa que o seu líder espiritual estava preso por causa do amor do Evangelho, pela sua obra através da palavra.
Quantas vezes na nossa vida nós vamos desfalecendo por coisas que acontecem ao nosso redor? Quantas vezes em nossa vida se encontramos em uma forma de decadência? Nós achamos que teremos um desenvolvimento, teremos um desempenho a mais, e parece que as coisas vão dando tudo errado, e parece que nós vamos só decaindo. Quantas vezes nós encontramos em situações de tribulações, é que nem Paulo diz aqui, desfalecendo por causa do amor do Evangelho. É por isso que Paulo antes faz a oração e leva para eles, em uma forma de epístola, de uma carta, a palavra, porque o povo estava desfalecendo, o povo estava enfraquejando na fé, o povo de uma maneira estava deixando de acreditar na palavra. Mas Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Paulo entende que a partir do momento que ele estava se colocando de joelho, e o se colocar de joelho para nós é algo muito poderoso, porque a oração ela não se limita na maneira que o corpo está posicionado, mas se colocarmos de joelho significa humilhar-se na presença de Deus. Significa uma forma de reverenciar a Deus, obediência, submissão à palavra dele. É verdade, Jesus, aleluia. E é por isso que Paulo disse: por esta causa me ponho de joelho. Estava dizendo, por esta causa os irmãos estavam fraquejando, desfalecendo. Ele está dizendo: eu não somente vou orar, mas eu vou me humilhar diante do Pai, e será aquilo que Ele quiser, e acontecerá aquilo que Ele quiser. A palavra. Quantas das vezes nós temos se colocado de joelho, mas não vemos a resposta, mas não vemos nada acontecer, e parece que a gente estamos só perdendo o nosso tempo, parece que nada muda, parece que nada sai de como está. Mas é preciso que nós se rasgamos na presença de Deus e nos ponhamos de joelho, para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Oh glória! O poder de Deus não se aperfeiçoa na nossa fortaleza, mas na nossa fraqueza, porque Deus sabe a nossa capacidade, Deus sabe as nossas limitações, Ele conhece, e é por isso que Ele de uma forma poderosa nos sustenta pelo seu poder nas nossas fraquezas, e a graça dele nos basta. Foi isso que aconteceu com Paulo. Depois de ter tido uma visão, recebeu um espinho na carne, e ele disse: se eu for me vangloriar, porque Paulo viu o terceiro, eu vou me gloriar na minha fraqueza. Para quê? Para que o poder de Deus se abunde cada vez mais, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus é revelado, que o poder de Deus é estendido, é na minha fraqueza que o poder de Deus é demonstrado. É quando eu estou, não dá mais, aí Deus dá sim, porque eu te sustento. Não dá mais, eu vou parar, aí Deus diz: permanece, porque eu te sustento. Eu aqui seguro em tuas mãos e te deixo de pé. Sou eu que tenho o poder e aperfeiçoo ele na sua fraqueza. É a palavra. A bandaia seminaia súbia. É a palavra. É por isso então que de modo nenhum podemos deixar de meditar na palavra. E Paulo disse: por esta causa me põe de joelho diante do Pai. Aí ele vai seguir, ele vai abrir um parênteses, não vai terminar, ele vai seguir, ele vai dizer: de quem toma todo o nome da família, nós somos corpo, ele é a cabeça, Deus é o Pai, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, através da palavra, estando vós arraigados e alicerçados em Cristo, em amor. Então Paulo, ele vai dizer que se põe de joelho por causa da palavra, mas para que nós sejamos fortalecidos em amor, para que os crentes em Efésios sejam fortalecidos em amor, suportando uns aos outros. De graça recebeste, de graça daste. O amor que recebemos temos também que dar. Esse amor temos que viver. E Paulo ele vai dizer que se pôs então de joelho por
causa da palavra, para que a palavra seja implantada no homem interior e cause poder no homem interior. Porque a partir do momento que eu deixo a palavra entrar dentro do meu homem interior, e eu deixo ela transformar no meu homem interior, consequentemente, a passar do tempo, ela vai ser estendida, ela vai ser abranjada, ela vai ser revelada no meu homem exterior, e serei semelhante a Cristo, que é o que Cristo quer, que nós sejamos imitadores dele. E Paulo não falava de uma maneira soberba quando dizia: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Mas ele estava dizendo: siga a palavra assim como eu também estou seguindo. Porque é a palavra que é nos revelado o fruto do Espírito Santo. É na palavra que nos é revelado o poder e a operação do poder e da majestade de Deus, do Espírito Santo. É na palavra que é revelado a nossa conduta em fé, a nossa caminhada diante do Evangelho, que muitas das vezes não é fácil. Muitas das vezes olhamos para o tamanho da chamada, pelo preço da chamada, e muitas das vezes não queremos. Mas a palavra, ela garante. Porque Deus, quando Ele te chama, Ele também te responsabiliza e te mantém de pé. Deus, quando Ele te chama, Ele também se responsabiliza pelo aquilo que você precisa. Ele tem compromisso com a palavra. Por isso que ele diz na palavra: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se a palavra de Deus chegou na sua vida, e ela já disse aquilo que Deus quer para a sua vida, creia, porque a palavra de Deus não vai passar. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus vai permanecer. E aquilo que Ele prometeu para a sua casa, para a sua vida, para o seu ministério, vai ser cumprido pelo poder da palavra. E eu olhando para esse texto, por causa disso, eu me coloco de joelho perante o Pai. Aí uma lição: todos nós queremos estar de pé, mas poucos nós queremos estar de joelho. Todos nós queremos estar de pé diante de aprovações e lutas, mas será que temos permanecidos de joelho? Crente respira a base da oração. Nós caminhamos a base da nossa vida direcionada a Cristo, consagrada a Cristo. O que nos mantém de pé é a palavra e a consagração das nossas vidas. Os nossos joelhos são os nossos pés para nos permanecer de pé diante das provações, das lutas. Isso é muito verdade. Quem é que gosta de passar provações, lutas, aflições? Quem é que gosta de passar pelo vale, pelo deserto, e parecer que nada coopera para o seu bem? Mesmo a palavra dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que amam a Cristo. Você fica em um conflito entre a fé e a razão, mas a palavra te sustenta de pé. Mas a palavra te faz você permanecer de pé. Então é por isso que, se nós queremos ficar de pé, nós temos também que estar de joelhos. Nós temos que clamar, porque o homem é transformado na base que ele é, chegando a perto de Cristo. Cada vez mais que nós chegamos a perto de Cristo, mais o meu homem carnal vai se esvaziando dele mesmo, e o homem espiritual, o Cristo espiritual, o Cristo interior vai se revelando em nossas vidas. Então é por isso que hoje eu quero frisar: temos que guardar a palavra. Obrigado pela tua presença. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 17. Alguém vai receber esta palavra. Jesus disse: ficai de pé. Quem te fica de pé de joelho e vede a salvação. Por quê? Porque nesta peleja não pelejará vós, mas eu, o Senhor, pelejarei por vós. Eu, o Senhor, batalharei por vós. Então vamos guardar a palavra. Vamos firmar na palavra, que é ela que é o nosso alicerce. Vamos estar de joelho e ver a manifestação da glória de Deus. Vamos estar na presença de Deus e ver aquilo que Ele vai fazer publicamente, porque aquilo que apresentamos a Ele em secreto, Ele mostra e Ele revela publicamente. Vamos estar de joelhos, vamos estar de pé. Eu não sei qual é a causa que talvez você tenha se colocado de joelho.
talvez por uma libertação no meio da sua família, talvez por uma salvação no meio da sua família, talvez para uma cura, talvez para um milagre, talvez por uma maravilha, para uma transformação. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Se verdadeiramente você está se pondo de joelho com fé e determinação que a palavra vai transformar a sua situação, então recebe que é de graça. A palavra de Deus diz que se confiares para Deus nada é impossível. Então aquilo que estamos apresentando para Deus, se cremos, Ele fará. Então vamos permanecer numa campanha dessa de libertação. Temos que estar de joelho. Temos que estar firmados na palavra. Uma campanha dessa profética. Temos que estar atentos às palavras. Porque o que Deus tem manifestado aqui neste lugar tem sido grande e glorioso. Deus tem descido uma glória neste lugar, a qual ela não morre. Eita glória! É que nem a igreja de Efésios, quando a mensagem foi enviada a eles, a igreja de Efésios, essa mensagem não ficou restrita somente à igreja de Efésios, mas é aquela igreja, virou um centro propagador do evangelho. E a mesma coisa com esta casa aqui, não é somente para as nossas vidas, mas para alcançar este jardim P, para fazer a diferença neste lugar, conforme o pastor já tem revelado em missões, conforme profetas têm profetizado aqui a questão da palavra. Então nós temos que estar firmados na palavra, porque o que Deus vai fazer neste lugar vai impactar a tua vida, vai impactar a tua casa, vai impactar a tua rua, a tua família, porque é uma promessa, e a promessa foi liberada através da palavra. Então nós podemos saquejar, temos que estar firmados na palavra e ver aquilo que Deus vai fazer neste lugar. Eu quero estar no meio desta glória, eu quero estar envolvido nesta glória. Porque essa glória que se manifestará neste lugar não é somente para ficar aqui, mas é para você fazer a diferença lá na sua rua, no seu trabalho, na sua faculdade, talvez nos seus estudos. É para você fazer a diferença onde chegar. Assim como Paulo chegava lá e pregava com poder nas palavras, assim como Jesus tinha poder nas palavras, é para isso. Por isso temos que estar firmados então na palavra. E Deus tem prometido bênçãos para a tua vida. Deus tem sustentado a tua casa. Deus tem sustentado a tua vida. Então vamos firmar na palavra e estar de joelho, que é o nosso modo de ficar de pé e ver aquilo que Deus vai fazer. Que nesta peleja nós não pelejaremos, mas Cristo pelejará por nós, e a vitória será certa em nome de Jesus. Porque não importa aquilo que o inferno tem te dado para a tua casa, tem falado a teu respeito. O que importa é o que a palavra te diz a teu respeito. O que importa é o que a palavra prometeu a você. Então vamos ficar firmados na palavra, porque Deus tem grande coisa para a tua vida. Quero convidar a igreja para vir à frente. Você que está nesta campanha, você que de modo algum não tenha tentado as palavras, mas que hoje vai sair com uma mente transformada, com o coração aberto, dizendo que você precisa da palavra. É somente da palavra. O que convenceu Cristo ir até a cruz do Calvário, nos salvar e terminar a